Meus irmãos, minhas irmãs, então, tendo muito presente o que a palavra de Deus nos traz, nos ensina, talvez mais do que ensina, nos conforta, nos alimenta. O conhecimento, claro, não deixa de ser um alimento, mas às vezes a gente pode confundir a função do alimentar com a função do conhecer. Talvez lá no final as duas coisas cheguem ao mesmo ponto, ao mesmo fruto do Espírito. Ouvimos essas leituras e o Salmo, essa leitura tirada do livro da sabedoria, Jesus ben Siraque, aquele poeta do povo. Ontem eu estava ouvindo Miguel Nicoleles, aí no Instituto do Conhecimento, uma palestra dele sobre a inteligência artificial. E no meio da história ele diz um negócio, que eu não sei o nome do poeta, ele disse que um poeta indiano foi prêmio Nobel da Paz no começo do século XX. E ele teve um diálogo com Einstein. E ele disse que cada vez que lia o poeta, menos entendia. Quanto mais ele se aprofundava, menos ele entendia do poeta. E só veio entender e colocou num dos livros dele, depois que ele leu esse diálogo entre esse prêmio Nobel e Einstein. E um prêmio Nobel indiano, com todas as confusões com a Inglaterra e tal, com a Europa, e ele só veio entender agora porque no final, no diálogo, fica patente que ninguém substitui a inteligência humana. Ninguém substitui o gênero humano. Não há substituição para o gênero humano. Aí ele diz, a inteligência artificial não substituirá o gênero humano. Por mais perfeita que seja, não há como. Aí foi quando ele veio entender o que o poeta falava. Eu vou até depois buscar, ele diz o nome, até para ler esse poeta. Os poetas são assim. Eles às vezes falam. Eu lembro das minhas sobrinhas, quando eu passo um livro, aí Beatriz, que é mais corajosa, diz: tio, eu não entendo nada desses seus livros. Digo, mas leia, é importante ler. Aí depois ela volta e diz: não entendi nada. Eu digo, porque você não está sabendo ler. Então, porque é assim a alma da poesia. A alma da poesia, ela não é só subjetiva, mas ela fala daquilo que a gente pensa que vê, mas não está vendo. O poeta vê, mas a gente não vê. Então era isso que ele dizia. O Jesus ben Siraque, ele vai exatamente fazer isso. Ele vai, sobretudo no livro da sabedoria, quando os filhos de Judas Macabeu, da tribo de Judas Macabeu, estão morrendo, sendo perseguidos pelo rei que era grego, mas que tinha sede no Egito e dominava os judeus que lá estavam. E a questão era porque eles não queriam se subjugar ao rei, aos Ptolomeus, por conta da fé. E vem a perseguição, a morte, e parecia ser a destruição. E ele não quis falar, o Jesus ben Siraque, não quis falar para o perseguidor.
Jesus Ben Siraque quis falar para os perseguidos, porque muitas vezes os perseguidos baixam a cabeça. E ele mostrou que os perseguidos não podem baixar a cabeça. Os perseguidos têm que estar sempre de cabeça erguida e não perder os seus sonhos. E ele via então nos torturados que eles não morriam. Não morriam, não é porque estavam sendo massacrados, mas porque a sua força interior, o seu sonho, jamais haveria de morrer, que era a libertação da tribo dos Macabeus. A gente pode parafrasear com Dona Ilza. Parece ser corriqueiro, mas isso não é obra da ciência, é obra da fé e dos poetas. O amor jamais morrerá. Quanto mais o tempo passa, mais o amor aumenta. E parece ser uma constatação simples, mas ela é profunda. O amor cresce daqui para lá, se a gente concebe o céu como em cima, né? O amor cresce daqui para lá e o amor cresce de lá para cá. É evidente que nós, pelas nossas condições humanas, poderemos não mensurar isto, mas sabemos que o coração arde porque o amor é grande. Isso é obra dos poetas. Isso é obra então de quem tem fé. Isso é obra de quem acredita na força do amor. Para nós que temos fé, o amor por excelência é Deus. Deus é amor. Talvez seja a mais perfeita e bela definição de Deus. O que é Deus? Deus é amor. Os filósofos, os cientistas já trabalharam demais e não conseguiram chegar aí. Deus é obra do amor. Deus é fruto do amor. Dona Ilza, pela sua vida, pela sua história, pelos seus laços, pelos seus vínculos, ela fertilizou na sua vida e na sua história esse amor dentro do coração dela para com os seus. Por isso, estará sempre viva, como Jesus Ben Siraque, aquele poeta, muito pertinho de Jesus, 50 anos antes de Jesus, disse: os macabeus, aos olhos humanos, estão trucidados. Aos olhos de Deus, eles brilham, eles são luzes. Assim é a obra de quem ama. Jesus não é mais extravagante. Jesus diz assim, Jesus está preparando que o capítulo 14, não podemos esquecer que é relato pós-pascal, pós-ressurreição, final do primeiro século, tempo também de perseguição dos cristãos, tempo de muita gente desistir da fé cristã por conta da perseguição romana. Dizem que nesse período aqui, final do primeiro século, começo do segundo, foram mais de 200 mil cristãos mortos, trucidados. Jesus vai dizer noutra linguagem: não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Mas Tomé, depois de ter convivido 3 anos com Jesus, lança essa pergunta: nós não sabemos para onde vais. Claro que ele vai para a casa do Pai, claro que ele vai para a glorificação, claro que ele vai para a plenitude, mas ele tutubia na certeza do caminho. E por isso ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aliás, no quarto evangelho, são 16 vezes
essa expressão eu sou, para dizer eu estou com vocês, eu não abandono vocês, mesmo que vocês me abandonem, eu amo vocês, mesmo que vocês não me amem, que não é o caso de Dona Ilza, com relação a cada um que aqui está, porque cada um que está aqui tem este vínculo de amor com ela, e a morte não destrói a força do amor. Por isso, nosso coração, mesmo sofrido, mesmo dolorido, mesmo sentindo o alimento, talvez seja o que é a mãe, talvez a expressão mais bonita do que é a mãe. A mãe é aquela que nos dá de comer. A mãe é aquela que nos alimenta, sempre, estando ou não estando com, ela é alimento para o filho e as filhas. Então, como é importante e como é bom para confortar e, sobretudo, para consolar essa dor que o coração sente, que não tem explicação, é evidente. Não adianta buscar explicação, porque a ciência topa aí, ela não tem. A ciência não tem explicação para a morte. E talvez foi isso que fez Miguel Nicoleles entender o poeta. O ser humano é insubstituível. A inteligência artificial não substitui o ser humano. Dona Ilza é insubstituível. Ninguém toma o lugar dela dentro do coração de todos e todas que a ela devotam amor. Mas ainda, ninguém tira do coração de Dona Ilza todos que ela fez e levou consigo a experiência de amar. E aí está Deus presente, porque Deus é esse amor. E o amor que cada um de nós tem, um pelos outros, faz parte deste grande amor, deste grande, desta grande figura do amor que é Deus. Que cada um de nós possa sair daqui alimentado. Talvez o conforto chegue, talvez a consolação chegue, mas ela chega para agora, depois ela não vai chegar, a gente já sabe disso, né? Mas a certeza então do vínculo deste amor e de sair nutrido por este amor, aí não tem quem tire. O jeito de dar de comer concretamente, de dar de comer simbolicamente, ninguém tira. Ninguém consegue roubar de nós o jeito que as nossas mães têm de nos alimentar, de nos confortar e até, como uma prerrogativa divina, porque é dele, nos consolar. Que o alimento, então, dela permaneça como um grande vínculo de amor e que continuará crescendo. Seja essa a nossa certeza, seja essa a nossa fé, seja essa a nossa convicção. Amém.